Produção de mudas 2. Aspectos teóricos e práticos. Objetivo. Essa é a segunda aula que abordamos o assunto sobre produção de mudas. Nessa apresentação será comentada as diferenças entre plantas originárias de sementes e plantas originárias de propágulos. Também será abordada a enxertia em jabuticabeira. Revisão. Já sabemos que as plantas originárias de sementes são indivíduos, ou seja, em suas formações ocorreram recombinações genéticas. Como consequência, essas plantas apresentam maior variabilidade genética quando comparadas com as plantas propagadas, que são geneticamente idênticas, são clones. A seguir, comentaremos outras diferenças. Começaremos essa explicação conhecendo o desenvolvimento das plantas originárias de sementes. As plantas originárias de sementes completam integralmente o ciclo ontogenético. Definição do ciclo ontogenético. Compreende o desenvolvimento dos seres, animais e vegetais a partir da célula-ovo até a sua formação definitiva. Fases do ciclo ontogenético nas plantas. A célula-ovo é o zigoto, tem a fase embriogênese, que é interna na planta, forma o embrião, que está inserido na semente. Quando ocorre a germinação, a planta passa por uma fase juvenil e chega até a fase adulta. Então, aqui nós vamos fazer um esquema do ciclo ontogenético. Nós temos o zigoto, a fase de embriogênese, a germinação, o início do desenvolvimento da plântula, a fase juvenil e chega na fase adulta. Na fase adulta, os meristemas já estão aptos à reprodução. Então, eles podem formar os gametas masculinos e os gametas femininos, ocorre a fertilização e, novamente, a formação do zigoto. O que mais nos interessa no momento é discutir a fase juvenil e a fase adulta das plantas, principalmente as suas diferenças. Embora todos os tecidos das plantas sejam geneticamente idênticos, ocorrem diferenças fisiológicas e morfológicas entre essas fases, que são as mudanças epigenéticas. Na fase juvenil, o crescimento na maioria das plantas é mais vigoroso, pode ocorrer a presença de espinhos, pode ocorrer diferenças nas formas das folhas e os ramos possuem maior capacidade para enraizar. Aqui do lado direito nós temos um ramo com características juvenis, que é a presença de espinhos. E na fase adulta, o crescimento é menos vigoroso, os ramos possuem menor capacidade de enraizamento. Mas a principal diferença entre essas fases é que na fase juvenil, os meristemas não possuem a capacidade de se transformar nos órgãos reprodutores, enquanto que isso ocorre na fase adulta. Observação: essas mudanças nos meristemas são estáveis, porém não podemos afirmar que são permanentes. A fase juvenil pode durar dias, como nas plantas anuais, ou anos, nas plantas perenes. Mas o que é importante é como se dá a transição da fase juvenil para a fase adulta. Os modelos de desenvolvimento do ciclo ontogenético podem apresentar algumas diferenças entre as plantas. A maioria das plantas apresenta a transição da fase juvenil para a adulta por meio de mudanças que ocorrem no meristema primário. E outras, como as caulifloras, apresentam a transição nas mudanças que ocorrem nos meristemas do câmbio, que é o meristema secundário. O meristema primário, que é o meristema apical, pode ser definido como tecidos indiferenciados responsáveis pelo crescimento em altura e também pela formação do câmbio, que é o meristema secundário. O câmbio forma os tecidos vasculares, xilema e floema, responsáveis pelo crescimento em espessura. Então, vamos comentar sobre a transição da fase juvenil para a fase adulta no meristema primário. Na maioria das plantas dicotiledôneas, essa transição ocorre no meristema primário, responsáveis pelo crescimento em altura das plantas. A fase juvenil tem início com o desenvolvimento do embrião.
que é a plântula, né? Considera-se que as células embrionárias apresentam o máximo de juvenilidade, ou seja, o máximo de idade biológica juvenil. À medida que as células dos meristemas apicais do embrião multiplicam-se e o ramo vai desenvolvendo-se, via de regra, forma-se um gradiente decrescente de juvenilidade. Após sucessivas multiplicações, que podem demorar diversas estações de crescimento, passam por uma fase de transição até atingirem a fase adulta. Isso quer dizer, como nós temos aqui um porta-enxerto de ciclos, né, originários de sementes, então, à medida que ele vai desenvolvendo, o meristema vai se tornando menos juvenil, até ele se tornar adulto. Mas essa parte aqui continua sempre com o estádio das células juvenis. Então, aqui nós vamos formando um gradiente. Então, à medida que vai se desenvolvendo, essa juvenilidade vai diminuindo, até ela atingir a parte adulta. Então, forma esse gradiente decrescente de juvenilidade. Deve-se ressaltar que os tecidos formados pelo meristema na fase juvenil permanecem com essa característica, razão pela qual esse gradiente da idade biológica é mantido. Então, sempre aqui nós vamos ter uma área mais juvenil. Perfeito? Então, aqui nós temos uma goiabeira, né, que ela está se desenvolvendo. Então, nessa parte, sempre vai ter uma área juvenil. Essa goiabeira, logicamente, originária de sementes. Então, ela vai se desenvolvendo e, à medida que o meristema vai se multiplicando, ele vai se tornando menos juvenil, até atingir a parte adulta. Da mesma forma, aqui nos porta-enxertos de ciclos, eles vão se desenvolvendo da mesma forma e vão se tornando mais adultos. É importante não confundir idade biológica e idade cronológica. Vamos supor que em uma planta já formada e em produção, no mesmo dia, ocorram brotações em 3 locais distintos. No ponto A, perto do colo da planta, no ponto B, perto da inserção do tronco com os ramos primários, e no ponto C, localizado na copa. Então, nós temos aqui uma planta, e vamos supor que no mesmo dia, no mesmo momento, ocorrem brotações na base, na parte mediana e na parte alta da planta. Esses ramos teriam a mesma idade cronológica, porém, idades biológicas diferentes. A gema que se localiza na base da planta, próxima ao colo, ponto A, possui características juvenis e formará ramo com idade biológica juvenil. Os produtores denominam essas brotações de ramos ladrões, porque ele vegeta e não produz. Já a gema que brotar na área adulta, ponto C, formará ramo com idade biológica adulta, enquanto que o ramo do ponto B terá idade biológica intermediária. Vamos supor que esses 3 ramos sejam coletados e colocados para enraizar. As plantas originárias, embora sejam geneticamente idênticas, são clones, terão desenvolvimentos distintos. A planta originária do ramo A será mais vigorosa e frutificará mais tardiamente. A planta originária do ramo C será menos vigorosa e frutificará mais precocemente, enquanto que a do ramo B terá um desenvolvimento intermediário. Quando nós falamos que frutificará mais precocemente, ela vai entrar em produção mais precocemente. Portanto, nesses tipos de plantas, pode-se reduzir ou mesmo eliminar a fase juvenil, utilizando propágulos que possuem meristemas com idade biológica adulta. Então, vamos verificar como ficaria a planta, essas plantas, em comparações com os ramos coletados. Então, o ramo A seria bem maior, a planta seria bem maior e demoraria para entrar em produção. A C seria menor e entraria em produção rápido, e a planta B teria um comportamento intermediário. É muito comum, quando se compra mudas de lixia, que são feitas por autarquia, ou seja, enraizamento dos ramos ainda ligados à planta-mãe,
você obter desenvolvimentos diferentes de mudas originárias da mesma planta. Algumas plantas vão crescer menos e começar a entrar em produção mais rapidamente, e outras vão demorar para entrar em produção, vão crescer muito mais. Então, daí o produtor, daí a questão de falar assim, será que elas são mesmo clones? São clones, só que são feitos ao portes em ramos de diferentes idades biológicas. Então, agora nós vamos diferenciar. Então, aqui nós vimos plantas com a mesma idade cronológica e diferentes idades biológicas. Agora nós vamos inverter. Vamos falar sobre produção de goiabas. Então, nós temos uma goiabeira aqui, originária de sementes, e que já entrou em produção, e aqui tem os ramos com idade biológica adulta. Então, nós vamos coletar 2 ramos dessa planta, 2 ramos com idade biológica iguais, idade biológica adulta. Então, nós temos esse ramo mais tenro, que não está tão lignificado, e este ramo já lignificado. Essas gemas aqui, esta e essas gemas, elas têm idade biológica adulta. Elas podem brotar e produzir. Só que a idade cronológica, agora, nesse caso, são diferentes. Esse ramo da direita é mais desenvolvido, já está mais lignificado, ou seja, cronologicamente ele é mais velho. E esse aqui, cronologicamente, é novo. Perfeito? Só que esse ramo da goiabeira, que já está lignificado, ele não tem capacidade de enraizamento. Ele não forma raízes adventícias, enquanto que esse forma raízes adventícias. Então, para produzir mudas de goiaba, nós utilizamos um ramo menos lignificado. Então, nós pegamos aqui um ramo com 3 nós, deixamos parte da folha, levamos para o sistema de nebulização, ele vai enraizar, e esta gema aqui, que já é uma gema com idade biológica adulta, pode brotar e pode já trazer as inflorescências, né? Aliás, os brotos de flores. Então, ele pode chegar até a florescer, porém não vai produzir frutos porque não existe uma reserva suficiente para o desenvolvimento do fruto. Importante, então, não é o método de propagação que determina a precocidade de produção de plantas propagadas, e sim a idade biológica do meristema do propágulo. Isso porque o meristema primário do propágulo transmite para as brotações sua idade biológica. Inclusive, nas plantas enxertadas, a precocidade de produção dependerá da interação entre a idade biológica do enxerto com a idade biológica do porta-enxerto. Então, nós vamos fazer uma comparação de plantas enxertadas, de citrus e de vites, que é uva, laranja e uva. Então, nós temos aqui um enxerto, um porta-enxerto, que é originário de semente. Então, ele vai ter uma parte juvenil bem destacada, principalmente aqui perto da base. As enxertias são feitas em torno de 20 centímetros de altura. Então, nós vamos pega-se uma gema com idade biológica adulta e coloca enxertado numa posição juvenil do porta-enxerto. Então, quando esse ramo brotar, ele vai desenvolver uma planta e ele vai ter interferência da juvenilidade do porta-enxerto com a idade biológica do enxerto. Perfeito? Então, ele vai demorar um tempo maior para entrar em produção. Em videira, o porta-enxerto é feito com uma parte do ramo, que nós chamamos uma estaca. Então, é um ramo já mais adulto. É feito enraizamento desse ramo e aqui enxertado um garfo com idade biológica adulta. Então, ele vai brotar, vai se desenvolver e já traz a inflorescência. Então, ela vai ter uma precocidade de produção bem maior. É a interação que há entre a idade biológica do enxerto com a idade biológica do porta-enxerto. Bem, agora nós vamos entrar na transição da fase juvenil para a fase adulta no meristema secundário. É um pouquinho mais complicado. Nas caulifloras, a transição da fase juvenil para a fase adulta ocorre nas células meristemáticas do câmbio, meristema secundário. Como exemplo dessas plantas, usaremos a jabuticabeira.
As informações sobre jabuticabeira são baseadas principalmente em nossas observações, portanto, sujeitos à confirmação. Para que a jabuticabeira comece a florescer, é necessário que os seus ramos estejam bem desenvolvidos. Dependendo da espécie dessa fruteira, ela pode demorar 5 anos nas mais precoces e até mais de 10 anos nas espécies mais tardias. Em grupos de células meristematáticas, provavelmente originárias do câmbio, ocorre uma pequena ramificação que termina em uma inflorescência do tipo glomérulo. Então, nós temos aqui uma jabuticabeira, aí um ramo novo, e aqui nós temos uma inflorescência, que é do tipo glomérulo. Então, essas aqui são os botões de flor, elas vão se abrir e vão começar a frutificar. Logicamente, o número de flores, o número de frutos fixados será bem menor do que a quantidade de flores que essa planta produz. Então, aqui, uma planta como essa, que não tem muita competição, ela pode até fixar 3 frutos. Bem, pode-se notar que no início da produção há poucas inflorescências no ramo. O que pode ser observado nessa figura é apenas a parte terminal do ramo. Essa inflorescência é a parte terminal do ramo. O pequeno ramo que formou essa inflorescência está interno e conectado aos vasos desse ramo. Porém, nesse pequeno ramo foram formadas provavelmente novas gemas, que provavelmente sofrem diferenciação e, ao brotarem, emitirão novas inflorescências. Então, ele vai brotando. Aqui tem um ramo interno que provavelmente, que nós estamos supondo, é uma hipótese, que esse formam novas brotações, novas gemas que vão brotar futuramente. À medida que as jabuticabeiras vão se desenvolvendo, formam-se pequenos blocos de inflorescência, que após anos de desenvolvimento ocupam quase totalmente a área do tronco. Então a gente vê que tem poucas flores, ela começa, depois ela vai formando blocos. Aqui é outro bloco, e ela vai se desenvolvendo. Essa é a nossa hipótese. Então, à medida que ela vai se desenvolvendo, a planta vai crescendo, esse ramo vai engrossando, vai formando novos blocos e os blocos de flores vão ficando maior, até que chega num ponto que, quando ela floresce, parece que ela está totalmente diferenciada no ramo, mas existem os espaços ainda a serem ocupados. Portanto, mesmo coletando-se um ramo de jabuticabeira com idade biológica adulta, já em produção, e utilizando-o como propágulo para a produção de mudas, não será possível obter uma planta com precocidade na produção. Isso porque vai ocorrer a brotação de uma gema do meristema primário. E o meristema primário, nesse caso, não transmite às novas brotações a idade biológica do enxerto. Então, nós temos aqui, vamos lá coletamos um ramo, olha, que tem todas as marcas dos botões de flores que já desenvolveram. Vamos utilizá-lo como enxerto, como garfo. Tem aqui um porta-enxerto. Nós fazemos um corte, vamos fazer um enxertinho de fenda cheia, está aqui marcado. O enxerto está aqui, mas o que vai brotar aqui são os ramos, as gemas, os meristemas primários, vão se desenvolver. Vão formar ramos finos, vão se desenvolvendo, e esse ramo, para começar a produzir, vai ter que se desenvolver em grossura tal, para se diferenciar e ter a produção. Essas novas brotações, olha, aqui um detalhe importante, essas novas brotações deverão ter um desenvolvimento em espessura para entrar em produção, o que significa que não conseguimos reduzir o período juvenil da jabuticabeira por meio da propagação. Só comentando que não dá para também relacionar a espessura com produção, porque tem a posição também desses ramos que podem influenciar essa diferenciação. Conclusão. Por meio da propagação, em plantas cuja transição da fase juvenil para adulta ocorre no meristema primário, conseguimos reduzir ou mesmo eliminar a fase juvenil das plantas. Isso não é possível em plantas cuja transição da fase juvenil para a fase adulta ocorre no meristema secundário. Também devemos deixar claro que o nosso enfoque aqui foi para a produção de plantas
com redução de juvenilidade. Mas, logicamente, na florestal, o pessoal usa a propagação com propágulos juvenis para a produção de madeira, né? É o contrário do nosso foco, que é a produção de frutas. Então, vamos aproveitar essa informação para dar outras informações sobre a jabuticabeira. Existem já plantios comerciais aqui no estado de São Paulo, em outras regiões, Goiás também tem muito plantio comercial, que produzem frutos para a venda, que principalmente da jabuticaba sabará, que é a mais comercializada. E todos esses pomares, né, se assim podemos chamar a cultura da jabuticabeira, foram feitos com sementes. Então, vamos destacar que as sementes de jabuticaba são poliembriônicas e a maioria dos embriões são apomíticos, ou seja, assexuados, fizeram a multiplicação assexuada. Então, mantém-se o clone da jabuticabeira sabará. A jabuticabeira sabará, para ela ter uma produção comercial ótima, né, ela leva 18 anos do plantio até ela atingir uma produção comercial muito boa. Bem, é difícil falar que 18 anos é demorado, só que também tem a vantagem, é uma planta bastante longeva, ela dura dezenas e dezenas de anos, até centenas de anos, né? Já foi comprovado. E aqui nós estamos vendo uma florada muito bonita, né, da jabuticabeira. Ela é muito visitada por abelhas, só que a abelha ela vai só coletar mais pólen do que néctar. Então a jabuticabeira produz pouco néctar, então é muito difícil de se achar mel de jabuticaba. E também vamos dar outra informação, que é uma pergunta que sempre tem aí, o pessoal comenta, principalmente na internet, que a jabuticabeira é uma planta que produz nas raízes. Então aqui tem e a única explicação, né, sempre a gente é questionado, por que ela produz na raiz? A única explicação mais lógica que eu consigo dar é que ocorrem brotações, gemas adventícias, né, que se formam na raiz e formam ramos. E que nesses ramos, depois que são retirados, eles continuam aí e pode ocorrer, né, no câmbio desses ramos que ficaram, a diferenciação floral e produção de flores. Também é algo para ser analisado. Também aproveitamos essa oportunidade para falar sobre o ciclo ontogenético, que nós passamos rapidamente para falar sobre produção de mudas, mas pelo ciclo ontogenético podemos classificar as plantas quanto ao seu tempo de vida. As plantas anuais são as plantas que completam as fases juvenil e adulta em apenas uma estação de crescimento. Nessas plantas, o período juvenil também é importante. Então, vamos dar algum exemplo, né? Vamos supor que no feijão você consiga ter uma variedade com período juvenil menor, você pode estar melhorando um feijão um pouquinho mais precoce. Tá? Então, daí você muda o espaçamento, né? Você já pode produzir um feijão mais precoce. Na soja, que também foi muito importante, porque a soja é uma planta sensível ao fotoperíodo. Ela é uma planta de dias curtos. E o seu cultivo nas regiões centrais do Brasil, que possuem menores latitudes e, consequentemente, menor variação no fotoperíodo, tornou-se possível aumentando a sua fase juvenil. As plantas bienais são as que completam essas fases em 2 estações de crescimento. Geralmente, essas estações de crescimento são separadas por um período de condições de estresse da planta, causados por deficiência hídrica ou períodos de baixas temperaturas, ou ambas, né? Vou dar um exemplo aqui da coroa imperial. Então, a coroa imperial, ela tem uma estação de vegetar, daí entra um período de frio, ela praticamente morre, e daí no outro ano, no ano seguinte, na outra estação, ela solta os pendões de flores. Também é muito comum em olericultura, bastante comum. Aqui nós temos alface, para vegeto humano, depois ela solta os pendões de flores. E as plantas perenes são as que sobrevivem por mais de 2 anos. Isso ocorre porque nem todas as gemas diferenciam-se em flores, o que caracteriza a perenidade dessas plantas. Ok?
Deixe seu comentário ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para aulafruticultura@gmail.com. Agradecimentos a essas entidades que nos cederam alguns slides. Obrigado.